urbana que tem acontecido em momentos atuais, ele é justamente isso, ainda tem esse resquício de dedo do higienismo, né, de fazer essa limpeza. Aqui em Goiânia é muito claro isso. Meus pais tiveram aqui um lote em uma região que hoje é considerada uma região nobre daqui da cidade, e eles foram praticamente expulsos de lá, justamente por esse processo que é chamado de revitalização urbana. E às vezes esse processo ele começa até por um equipamento urbano. Exemplo, começou lá com um shopping que foi implantado, o shopping Flamboyant. E aí, com o tempo, lá se tornou-se uma das áreas mais nobres da cidade e acabou que a gente teve que sair de lá porque já não teve condição de ficar lá. Então, assim, há também um processo que, como se diz, é regulamentado, que é essa coisa da revitalização urbana, que tem esse nome bem bonito, mas no fundo é ainda esses mesmos processos que a gente estava comentando. Exatamente. Não, mas se eu pegasse um problema do urbanismo, porque assim, ele vai atender os interesses do capital, tá? Como do capital. Não é assim, o interesse de diminuir o déficit habitacional, de fornecer moradia para os mais pobres, não. É para ganhar dinheiro, nem que isso custa, digamos, a miséria do outro. Isso aconteceu muito na área central, tá? Onde o negro ele foi empurrado mesmo para as periferias. Se a gente for pegar o mapa racial, étnico de São Paulo, vou passar nas próximas aulas para vocês. Você pode ver que majoritariamente a população negra está na periferia, majoritariamente. Tá? Você pode ver assim, a área mais central, as áreas mais nobres, ela é completamente branca, né? E nos extremos você vê os negros, né? Então, isso não é do acaso, isso teve um propósito, tá? Isso é uma configuração espacial, isso é um ordenamento urbano, tá? E isso foi um propósito fomentado pela elite e praticado pelos especuladores e pelos interesses imobiliários da cidade de São Paulo. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou, por causa do tempo aí, faltando 20 minutos aí, eu vou passar um documentário aí, um videozinho para vocês, bem rápido, para a gente entender um pouco, né, desse processo aí. O professor, se puder gravar as próximas aulas, seria bom para a gente, hein? Ah, desculpa, sabe o que é? Eu esqueci de gravar, eu estou gravando agora. Não, tudo bem. Eu tô gravando, eu tinha esquecido de gravar, que eu entrei nesse mundo recentemente, então tem vários mecanismos aí que a gente vai, né, com o tempo. Isaac, você vai passar a lista de presença? Por favor, vocês podem colocar aí no comentário os nomes de vocês, por gentileza, para eu anotar aqui quem que veio, tá? Vocês colocam os nomes de vocês nos comentários. Aí fica gravado, né? Os comentários ficam. Então tá jóia, aí dá para saber quem veio, porque tenho a lista de presença, aí fica mais fácil. Eu vou passar o... Vocês estão vendo aí? Sim. Estou vendo, então tá jóia. Então, vamos lá. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. Fomos a última nação do Ocidente a fazer isso. E também fomos o país que mais importou escravos no mundo. Foram pouco mais de 4 milhões ao longo de 3 séculos. Em 1888, com a abolição, não houve qualquer política de integração social. Essa população, agora liberta, continuava excluída. No início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, ou seja, negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? No início do século XX,
as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químicos, físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é o paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 45, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. No Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que veio para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes. Só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde, porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene. Precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão até hoje. O seu cabelo não era mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não era mulata, mulata quer o teu amor. Então vocês veem, né, por esse vídeo aí como que era, Nada né? na história é exatamente uma coincidência.
Muitas vezes, eventos que parecem mero descuido. Então vocês veem aí, né, como que foi esse período aí, né, dos anos 20, né? Quem foi que me perguntou sobre alguma literatura, algum livro que fala sobre o eugenismo no espaço urbano mesmo? Quem foi? Eu perguntei sobre a literatura. Eu, Da Jorge. literatura. Agora eu lembrei, né, que eu passei para vocês alguma bibliografia, vocês conseguiram abrir? Agora eu lembrei, né, tem um livro da Nilza, né, que ela justamente fala, né, Nem para Todos é a Cidade, que é um dos livros aqui que eu utilizo aí. Ela fala justamente isso, no caso de São Paulo, como que aconteceu esse problema aí, né, de forma bem incisiva. Tá? Então, gente, a gente vê assim que a gente está num período aí de discussão, né? Várias coisas surgindo, né? Para a gente repensar, né? O espaço urbano, porque para a gente assim, tentar que tenha, digamos assim, uma justiça social, se pode dizer assim, no espaço urbano, acho que para poder pensar o urbano e a cidade, tem que pensar a questão racial. Para mim é indissociável, tá? A existência desses territórios negros, a importância que eles tiveram para a cultura, para a economia, tá? Ao longo dos anos e, infelizmente, foram invisibilizados, tá? Dentre outras coisas. Alguém tem mais algum ponto aí para poder levantar? Então, gente, no caso, para amanhã, né? Para amanhã também a gente vai ter essa discussão. Eu quero adentrar no caso da Liberdade, né? Do bairro da Liberdade, que foi um, digamos, um espaço negro importante, né? Ali no passado ali foi a feitoria, né? De escravos, foi muito importante aí nos últimos séculos, mas foi um bairro também que foi vítima de eugenia, né? Foi um bairro assim que foi, digamos assim, ele foi modificado a sua estrutura étnica, né? Que hoje é um bairro, né, digamos, de japoneses, de descendentes de japoneses, né? Que não é mais um bairro negro, até por causa disso, da saída de negros dos lugares, né? Muitas escolas de samba que existiam lá, dentre elas a Paulistano da Glória, né? Paulistano da Glória foi uma escola de samba muito importante no passado, que também desapareceu, como outras que teve. Tá? Também a gente vai falar um pouco assim com uma forma mais profunda no caso do bairro da Casa Verde, tá? A Casa Verde, como já adiantando aí para vocês, que eu já até falei, no passado foi uma fazenda de escravos, tá? Desde 1600. Tá? Amador Bueno era o dono desses escravos dessa fazenda também. Então, lá é um território negro muito antigo. E muitos desses negros que saíram do centro, já no final do século XIX, começo do século XX, se dirigiam para a Casa Verde mesmo. Tá? Porque lá os lotes de terra eram mais baratos, porque estava longe da área central, né? Era um lugar que era de periferia, era atrás do Rio Tietê, para vocês terem uma ideia. Então, na época, era longínquo, né? Da cidade, para ver como que se deu o adensamento urbano, né? Digamos assim, a urbanização se espraiou para vários cantos da cidade, né? E muitos antigos quilombos acabou sendo uns foram transmutados em favelas e outros foram, digamos, tiveram sua população expulsa dali, tá? Para ser ocupado por uma classe média, por uma elite. Enfim, isso aconteceu em vários lugares. Aconteceu em São Paulo, aconteceu em Porto Alegre, aconteceu no Rio de Janeiro, né? No caso de vários quilombos, né? Dentre eles, o quilombo, né, do Secopan. Não sei se vocês já ouviram falar desse quilombo, que ele é muito importante. Vou até ver aqui. Skechers Go Walk 5. Só um momento, por favor. Pegando tecnologia em cada passo. Skechers Go Walk 5.
Espera, deixa eu compartilhar aqui. É rapidinho são vídeos curtos, né? Até para a gente ver a dimensão que isso tomou nos últimos anos. Como que o capital ele se adentra nessas áreas, né, dos antigos quilombos. Comunidade quilombola é um grupo, povo afrodescendente, que os escravos já estavam aqui e fugiam. Eles fugiam e se escondiam num local muito bem distante, muito bem escondido dos seus opressores. Então, esses lugares onde eles fugiam foi reconhecido como um quilombo. Olha, aqui é um quilombo, onde tem o quê? Tem escravos refugiados. Nós somos da Nigéria, meus parentes, meus ancestrais vieram da Nigéria. E eu fiz um exame agora há pouco tempo de DNA, 98,5% de africano. Nós aqui somos 28 pessoas hoje. Tudo, mesma família, todo mundo realmente mesmo sangue. Nós já estamos aqui na 6ª geração. As coisas foram mudando. Construir uma mansão no morro era motivo de status, porque é um quilombo localizado numa área privilegiada da região da Zona Sul. Nós somos negros e moramos no meio de branco. O bloco nasceu em 1993. Hoje em dia eu olho de cima do caminhão, não vejo assim. Tinha que fazer música, onde eu caía em cima dos racistas, em cima da elite. Só música de protesto. Falando a respeito de quilombo, falando a respeito de negro, que quem construiu essa nação foi a mão de obra escrava dos negros, essa elite branca, né? Claro. Né? Colocar eles mesmos no bloco lá, 70 mil. Eles mesmos se divertindo lá, cantando, me abraçando, me cumprimentando. Isso para mim foi genial. Você está metendo o pau neles, entendeu? E eles estão lá rebolando. Nossa, Romã, valeu, não sei o quê, coisa e tal. Resistimos, ficamos. Nós ganhamos a posse da terra. Uma luta insana, mas conseguiu vencer a especulação imobiliária. Então, nesse caso aí, né, do quilombo do Sacopã, ele é uma raridade, né, do que acontece, né, com muitos quilombos do Brasil, se pega até do estado de São Paulo, não foram reconhecidos, não tem essa proteção jurídica, né? Então, com esse reconhecimento que esse quilombo teve numa área mais valorizada da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles queriam criar ali condomínios, né, prédios, né, para milionários, e acabou se esbarrando nessa burocracia aí. Cara, se fora de quilombo, se for reconhecido como quilombo, não tem como, não pode construir nada ali, né? Então foi um ganho nesse caso específico aí, porque muita gente falou, não, isso aí não é quilombo, né? Mas só que até o presidente Lula, em sua época, ele reconheceu quilombo um lugar onde um negro se protegeu não só contra a escravidão, mas contra o racismo também, né?
Tem vários tipos de quilombo. Tem quilombo que foi lugar de escravos fugidos, né? Eles fugiam das fazendas de café e se adentravam no meio do mato, e lá encontravam lugares assim propícios, né, para se estabelecerem. Tá? E tem quilombos também, como eu falei para você, de exemplo, de fazendas abandonadas. Aconteceu isso aí muito também. Você pega na região serrana do Rio de Janeiro, muitas vezes o solo ele já estava exaurido, né? Não produzia pouco, né? E acontecia, eles abandonavam tudo. Eles largavam tudo a terra com os escravos lá e iam embora, e os escravos ficavam lá. Entendeu? Aconteceu isso aí muito também. Então, tem vários tipos de quilombo, cada um tem sua história, cada um tem sua lógica, né? Cada um tem sua configuração espacial. Então, cada um é diferente do outro. Tá? Então, esses territórios negros, você pega no caso de São Paulo, sofreu uma transmutação enorme com o processo de urbanização e de segregação. Tá? Mas, felizmente, muitos resistiram até hoje. Tá? Resistem ainda, mesmo com a especulação imobiliária em cima ainda, tentando tirá-los dali. Tá? Como que eu mostrei no caso das instituições de escola de samba, né? Que são redutos importantes ali para o negro se manter da cultura, reunião entre si, né? Que é um lugar ali de sociabilidade, que ele vai se sentir que ele não vai ser discriminado ali, né? Que ele está entre seus iguais, né? Então, são espaços, são territórios importantíssimos, né? Para a manutenção da cultura, do convívio, né? Entre as pessoas, coisas tipo situações que não tinha como existir em outros lugares, justamente numa cidade em que estava segregando essa população. Então, ser negro e morar na área central de São Paulo é uma resistência, tá? Porque não está nos planos, de certa forma até hoje, né? Nos planos da elite dali, que a elite quer a todo custo retomar o centro para ela, tá? Isso é um fato, tá? Você pega esses projetos aí de reestruturação urbana, tá? De remodelação, digamos assim, vários projetos assim que visam, né, digamos, derrubar cortiços, né, para construir prédios no lugar. Isso daí está acontecendo. E a resistência do povo tá contra tudo isso que é o forte de tudo isso, né? Que é importante a gente pegar e repensar sobre isso, tá? Tem mais coisas para a gente discutir, né? Porque a gente está falando do povo negro, né? Um povo muito multicultural, tá? Um povo com uma cultura muito complexa, tá? Um é diferente do outro, de certa forma. Então, assim, tem muita coisa que a gente está, digamos, ganhando relevo agora, tá? Então, isso vai fazer com que a gente reflita, né? Alguém aí faz alguma pesquisa com relação às questões raciais, enfim? Alguém está fazendo essa pesquisa? Seja doutorado, mestrado, ou TCC, alguma coisa parecida? Alguém está nessa linha aí? O Alex falou que está no Quilombo. Você pode falar um pouco, Alex, sobre isso, sobre o seu trabalho? Acho que ele não ouviu. Mas tudo bem. Tem mais alguém aqui que segue essa pesquisa, a pesquisa da questão racial, ou não? Oi, eu ouvi sim, é que eu estou tentando arrumar aqui o negócio. Desculpa, pode falar. Desculpa. Sim, boa noite a todos. Eu sou Alex Garrido, sou doutorando da PUC, minha tese é no Quilombo da Caçandoca, aqui na região de Ubatuba, com a escola, uma escola estadual. Eu busco... Eu tenho visto isso muito, andei em bastante quilombo no sul, em outros lugares do país, e tem essa especificidade mesmo, cada quilombo com a sua história, de relação com a terra, e conquista dessa terra. Por exemplo, o contexto dessa terra foi passada para eles documentalmente em 1888, antes mesmo da abolição, né?
Mas Antes pensando da abolição já foi reconhecido como... Já deu o reconhecimento já antes disso? Isso, no caso, os escravocratas, né, passaram por os nomes dos escravizados e vamos pensar assim, os descendentes em circunstâncias de violência, né, pelas mulheres negras que ficaram no território. Então, esse território foi passado para eles. Entretanto, é claro que a especulação imobiliária, ao longo das histórias, o período ali da ditadura, eles sofreram a retirada desse território. Claro que aí em 2000 houve, no governo Lula, a retomada, né, pela discussão dos territórios quilombolas e demarcações. Então, eles retornaram, hoje estão no quilombo com a sua demarcação e aguardando a titulação, né? Essa falta de titulação, né? Sim, aguardando, mas já é um território reconhecido pelo INCRA e pelo ITESP, né? É preciso do ITESP e INCRA reconhecer mesmo. Sim, só que assim, a história, eu vou pensar na constituição desse quilombo, né? Existiam pessoas que permaneceram no território e pessoas que saíram historicamente do território com o mito de Santos, né? Com a proposta de empregabilidade, uma vida melhor. Muitos foram para Santos, outros saíram para outras regiões litorâneas e, pós 20, 30 anos, retornam ao quilombo. E então, quem são esses sujeitos, né? São sujeitos que estavam em comunidades, sujeitos que estavam em centros urbanos que retornam ao quilombo. Não deixaram, em momento algum, de ser negro, mas é claro que as especificidades ganham diversidade dentro do quilombo. Sim. Né? E aí as pessoas têm um mito, uma ideia de chegar no quilombo, encontrar turbantes, Então, na verdade, ficam numa perspectiva de fetiche de que seja quilombo, né? Acho que é interessante a gente procurar conhecer a história de cada quilombo que se interessa a desvelar, né? Para desconstruir até mesmo a ideia de quilombo. É evidente, ficam a história, ficam costumes, fica a tradição, fica a ancestralidade nos nossos corpos, né? Dentro e fora dos quilombos. Sim. Então, é bem interessante. A pesquisa lá, só para concluir, o objetivo é pensar o currículo balizado pela Lei 10.639, mas eu investigo a política posta pelo governo e a política de vida pulsante dentro do quilombo. Então, existe uma outra forma de pensar e organizar a vida, a formação, o percurso de formação no quilombo, e um outro lugar de política para pensar o percurso de formação da escola. E na verdade, buscar momentos de dialética, né, entre a política do Estado e a política do quilombo. Então, são modos de perspectivas de ver o mundo diferente. Então, é evidente que eu busco uma ética em outro lugar, eu busco outros saberes e valores que contemplem a Lei 10.639, né? Mas a resistência existe, viu? Os nossos corpos negros, as pessoas têm dificuldade de identificar como campo de conhecimento, né? Ou como produtor de conhecimento, né? Nossos corpos nos remete à África, que não é o centro, na visão eurocêntrica, né? De construção de conhecimento. Então, nós levamos essas marcas aí que devemos buscar decolonizar a todo instante. Tá? Exatamente. Então, é interessante, né, essa pesquisa que você está fazendo, né, dos quilombos, né? Cada um tem sua especificidade mesmo. Né? Sim. Você pega em São Paulo aconteceu isso, né? Digamos assim, vários quilombos que teve na Zona Sul, em Santo Amaro, falei para vocês. Mas só que Santo Amaro, nos últimos anos, passou por um processo de reestruturação urbana nas últimas décadas, foram danosos para a população negra, tá? Que muitos desses quilombolas foram parar mais para a periferia ainda, para a Zona Sul, Campo Limpo, Capão Redondo, enfim, vai sendo empurrado, né? Para mais longe ainda. Então, você pega no Rio de Janeiro, né? Tem até uma tese de doutorado que acabou virando livro, está até na bibliografia, do Andrelino de Campos. O nome do livro é Do Quilombo à Favela, né? A produção do espaço criminalizado no Rio de Janeiro. Ele fala isso mesmo, né? Existem os antigos quilombos, né? Boa parte dos morros, né? Você pega a Dona Marta,
Vidigal, né, ali na Zona Sul. Enfim, eram quilombos antigos, né, que com o crescimento da cidade, né, eles acabaram sendo engolidos pelo processo de urbanização. Quer dizer, eles foram integrados, os quilombos foram integrados digamos, da malha urbana, mas sem ser integrados, digamos, da matéria de políticas públicas. Vamos supor, o Estado ele só adentra lá na sua parte armada, só a polícia entra no morro, né? Não entra com políticas públicas. Então, é uma forma de se perpetuar esses espaços criminalizados, né? Que era, historicamente, dos negros fujões, né? Como o Alex falou aí, né? Que é uma marca tá expressa, né? No corpo negro, né? Sim, aí é a necropolítica, né? A necropolítica, exatamente. Exatamente, e eu estou vendo assim a questão, e eu venho para cunhar essa ideia desse necrocurrículo, né? Para pensar essa política de morte construída pelo Estado. É a morte do sujeito a partir da sua cultura, né? Porque a escola é um local de potência colonizadora, né? Para destituir a cultura, por mais que historicamente, se a gente for olhar a construção de resistência curricular desde a primeira Constituição de 1824, nós vemos muita resistência e luta com Gama, Maria Filipa, Maria Firmina, dentre tantos outros na história e na atualidade que lutam por direitos e condições de dignidade. A gente vê na última Constituição de 88 e só em 2004 políticas públicas voltadas à perspectiva das ações afirmativas a partir do movimento negro. Então, eu vou pensar essa mesma política de morte posta nas comunidades, nos quilombos urbanos e fora das questões urbanas, dos quilombos rurais, né? Infelizmente postas aos nossos corpos essa violência, e essa violência adentra também dentro da escola. A educação é um caminho possível ainda, eu acredito nessa utopia, de uma justiça social, né? E acho que eu vou pensar aí a utopia freiriana, né? Sou freiriano também, né? Estudo no programa de Paulo Freire, que ele construiu. Então, eu levo também essa utopia da justiça social para todos, todas e todos, né? Que vivem numa sociedade democrática e participativa. Claro. Porque a educação é um caminho importante, né? Para a gente se chegar a essa pretensa, né? Igualdade. Só de pensar, mas eu quero assim, fazer uma pergunta, Isaac. Você, assim, sobre o seu trabalho do quilombo urbano, e aí eu vou pensar a história de São Paulo mesmo, na sua Constituição. Nós ocupávamos as zonas centrais, tipo Casa Verde, ali na Barra Funda, a Vai-Vai. E eu vou pensar as escolas de samba, que elas habitavam historicamente quilombos, né? Sim, quilombos. É isso? Eu posso pensar que as escolas de samba, os núcleos dela eram os quilombos, que ao longo do tempo da modernidade, ao longo do tempo das transformações, campo de vaidade, de construção, nós fomos empurrados, né, para longe dos grandes centros urbanos, em caixinhas chamadas coabs, né, habitacionais, com propósito apenas de moradia, né, de operários, e nós fizemos parte também disso, e também as comunidades que foram se construindo nos entornos. Mas a minha pergunta é, então eu posso pensar que as escolas de samba, assim como a Vai-Vai no Bexiga tinha um quilombo, né? E assim como na Casa Verde, tinha um quilombo também. E aí eu tenho as escolas de samba ainda como marco do quilombo urbano. De certa maneira, sim, viu, Alex? Assim, porque se você entender assim, um quilombo, assim, claro, você fazendo uma análise mais ampla do quilombo, enquanto um lugar assim, de resistência do povo negro, de sociabilidade, né? E de proteção também, né? Sim, de certa forma, sim. No caso do Vai-Vai, era um quilombo, chamado Quilombo da Saracura, tá? A escola de samba, ela foi fundada em 1930, mas só que a sociabilidade do negro remete do século XVIII, que foi quando foi ocupado aquele quilombo, tá? Então, de certa forma, sim, porque é um lugar onde a cultura do negro é preservada, né? Ela é cultivada ali. Então, de certa forma, sim. Você pega, no caso, não é à toa que a maior concentração de escola de samba, ela está na Zona Norte,
né? Você pega na Casa Verde, lá tá o Império da Casa Verde, lá tá o Peruche, Mocidade, né? Dentre outras escolas de samba. E lá era um lugar que a presença negra ela data do século XVII, né? Data de 1600, para você ter uma ideia. E foram outros negros que foram para lá em levas em outros períodos também. Então, de certa forma, sim. Porque a partir do momento que só, tipo, no caso das escolas de samba, precisa do elemento cultural do negro, tá? Igual o que o Vinícius de Moraes, né, falou que São Paulo enterrou o samba, né? Foi mais ou menos isso, porque você ia na área central, não se podia, né? Não tinha samba. Fala, pô, cadê o samba? Lógico, o samba tava, nunca morreu o samba em São Paulo. Ele só foi realocado, porque como a população negra, ela foi, digamos assim, a grosso modo, esculombada, vou utilizar esse termo aí, quer dizer, você saiu da área central, foi para a Zona Norte, o samba foi junto, porque a cultura vai junto com o corpo negro, né? Porque é um dos elementos que constitui um povo. Então, sim, de certa forma, sim, o Quilombo, ele fortaleceu, sim, as escolas de samba, de certa forma, a reunião de negros, né, que existiu isso. Então, você pega, no caso, do Lago da Banana, na Barra Funda, tá? Que eu coloquei exemplos aí. Era um lugar, assim, de sociabilidade, é um dos berços do samba. Quer dizer, ali é um lugar de trabalho, eles trabalhavam, eles carregavam mercadorias dos trens que chegavam, né? Mas só que no momento, assim, quando não tinha trem, que era raro chegar, demorava, ele estava ali praticando a tiririca, a capoeira, né? O samba, enfim, estava ali. E ali, de certa forma, era um quilombo ali, era um espaço negro ali, porque esse negro que saiu da área central, que foi para a periferia imediata, sobretudo ali Campos Elíseos, né? E dali para Barra Funda, meio que se aquilombou ali, né? Ficaram reunidos ali em grande maioria. Claro que esses bairros também, que era periferia, chegou um momento que também recebeu imigrantes, né? E muitos acabou saindo dali e foram para mais longe ainda, aí que foram para Casa Verde também, né? E dali muitos até da Casa Verde saíram da Casa Verde, já foi para mais longe ainda, mais para a periferia ainda, entendeu? Então é um processo contínuo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, a grosso modo, acredito que sim. Tá? De certa forma, as escolas de samba, sobretudo as mais antigas, teve esse peso, essa importância nos quilombos, né? Nos quilombos urbanos, né? Que muitos foram removidos de São Paulo, tá? Sobretudo ali na área central e próximo da área central, ou foram reconfigurados, como o caso do Bexiga, porque o Bexiga não é um bairro italiano, é um bairro afro-italiano, tá? Porque o negro ele continua ali no bairro, né? Mas só que ele sofreu várias metamorfoses, tá? Até mesmo a questão do samba foi cooptada, né? Pelos Sim. italianos. E a gente vai pensar Demônios da Garoa, vai pensar a Dona Ira Barbosa. Com muito respeito, estou tentando trazer. Ali ainda no Brás se concentra uma escola de samba, inclusive, né, de acesso, que tem muitos negros ali que historicamente permaneceram naquele espaço de gerações, né? Gerações. E essa escola de samba é um campo de resistência, né? Sim, é resistência. Da escola de samba, mas tem uma ali no Brás, na região ali onde Demórios, Garoa e a Dona Ira Barbosa frequentavam, inclusive. Né? Mas eu quero pensar assim, eu tenho mais uma pergunta, e aí eu vou pensar em Itaquera. Né? Eu sou de Itaquera, né? Estou na PUC, mas eu sou de Itaquera. Então, eu vou pensar no quilombo do Parque do Carmo, por exemplo. Sim. Que o Parque do Carmo, ele historicamente foi um local de escravizados. Né? Tem até os engenhos ainda por lá. E, inclusive, quando acabou a escravização, né? Alguns foram para São Mateus, a região de São Mateus. Tanto que o samba da vela, do Quinteto Preto e Branco, remete muito à ideia de quilombo, do samba da vela, que não é o da Zona Sul, mas o que era em São Mateus. Ele vai falar do quilombo de São Mateus, inclusive. Sim, exatamente. A Zona Leste, ela tem um reduto negro importante, né? Muito importante. Se for pegar nas áreas longínquas, teve muitos quilombos, muitos negros, eles fugiam das fazendas
eles iam para essas localidades, né? Sobretudo você pega o quilombo da Saracura, né, com a tal Bexiga. Vinha negros de vários lugares, né? Não só da área central, que fugia das fazendas ali da Zona Sul também, de Santo Amaro, ou do litoral, de Santos, enfim. Se embrenhavam no meio do mato mesmo. Então, tem diversos quilombos que foram desaparecer, até favelas hoje. Muitas favelas em São Paulo, se a gente for fazer uma análise antropológica mesmo, a grosso modo, muitos foram quilombos no passado, que foram transmutados em favelas, entendeu? Passou a ser um espaço criminalizado, tá? Pelo Estado. O Estado não entrou com políticas públicas, tá? Só entrou com repressão e marginalização, entendeu? Então, e até hoje é visto dessa forma, que até você pega no caso que não é um quilombo até onde eu sei, né? Mas só que é um espaço criminalizado, que é o caso que eu vou até dar um exemplo depois para vocês, é o caso de Paraisópolis, tá? Você pode ver aquela chacina que teve lá, né? Foi uma chacina, na minha opinião, tá? E morreram aqueles garotos, né? Pisoteados, porque a PM cercou, né? De vários lados, de todos os lados da favela, e jogando bomba e tal, e as pessoas saindo correndo com medo e foram pisoteadas, quer dizer, em corredores assim que só passava no máximo 5 pessoas, tinha 500 pessoas, para você ter uma ideia, o grau de violência que foi, né? Isso, a quantidade de mortes, a sua grande maioria negros, tá? E um detalhe que chamou a atenção das autoridades é que todos os que morreram não eram dali de Paraisópolis, olha só que interessante. Né? Por quê? Porque os moradores sabiam das rotas de fuga. Quando deu problema, já sabia para onde correr. Agora, quem não conhecia o território é que foi morto. Viu? Como é que é? Então, é uma forma do Estado se perpetuar, né, essa perseguição ao povo negro. Tá? Então, gente, acho que por isso, né, por isso que acontece isso até hoje. Né? A gente tem que pegar e rever toda essa política, né, para tentar mudar esse cenário e cobrando políticas públicas, né, para a população negra. Acho que não tem outra alternativa para, pelo menos, não digo igualar, mas pelo menos diminuir essas diferenças sociais aí, tá? Então, acho que por hoje é isso, né? Passando um pouquinho do horário aí, que essa discussão ela é muito gostosa, né? Assim, para ver, porque a gente descobre muitas coisas assim, né? Que é muita curiosidade que gera. Mas a gente vai ter mais 3 encontros aí, né? Amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Vamos falar de todo esse processo aí, que a gente vai entrar um pouco na liberdade, vamos falar um pouco sobre a Casa Verde, tá bom? Aí amanhã a gente se encontra às 19h, tá bom? Beleza. Então, foi um prazer estar com vocês, e só lembrando, assim, que para a emissão de certificado, né, é necessário que todos vocês tenham, no mínimo, aí 75% de presença, tá? Então, vocês só podem faltar só em um dia. Nós temos 4 encontros que só podem faltar no dia, tá bom? Tá bem. A lista eu não vi, professor. A lista? A lista eu posso disponibilizar para você. A lista do quê? De presença, você está falando? Entendi. É de presença mesmo, não. Não, aí nesse caso é eu que coloco, quem veio e que não veio. Pelo que entendi foi isso. Então tá bom, então. Tá bom? Tá bem, então. Eu vejo. Gratidão até amanhã, então. Por isso que eu pedi para vocês colocarem os nomes de vocês aí, para eu ver, para colocar a presença. Tá bom? Beleza. Gratidão, professor. Tchau, obrigada. Nada. Então, eu desejo a vocês uma boa noite, tá bom? Foi um prazer. Tá? Então, e até amanhã. Tá bom? Tchau. Tudo de bom.